Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Ê, muito bem, muito bem. Boa tarde. Boa tarde. Esqueci de abrir um vinho. Nossa, que Então cabeça. corre, você tem 1 minuto para ir lá pegar uma Não, taça já, e dar. já. Não. Depende de quando você estiver falando, eu saio voando rapidinho e pego. Pô, Nossa, pior que eu até tô com. Eu tenho uma taça que é grandona, que é de vidro, não funciona para vinho. Eu não gosto. Aí eu bebo, é a minha taça de água, mas é água. Então, enquanto você toma água, eu vou Uhum, degustando aqui um Chardonnay do né? Ruptor e aí a Uhum. gente vai conversando. Tá bom, nossa, tá. Marquei essa. Vou pegar. Bom, já temos 16. Que legal que você veio, que legal que você lembrou de um chardonnay, né? Cor tá linda desse vinho, né? Então, Eu tô tomando um Ruptor, que é Borgonha, né, uma casa uhum, de 1848 e a gente distribui no Brasil, eu sou fã hum, desse grupo e faz vinhos incríveis. Eu sou apaixonado por vinho branco, apaixonado. é. Sabe que cada vez mais eu também. Eu também. Bom, vamos começar. Essa live é pela Provinho, que é uma associação que reúne diversos players do mercado, desde importadores, produtores, formadores de opinião, tem e-commerce, tem tudo, supermercado. E a ideia da Provinho é juntar esforços para aumentar a cultura do vinho e o consumo do vinho, que eu sei que é também uma proposta da Wine. E então, assim, espero que seja uma boa conversa, que vocês gostem. Para quem não me conhece, meu nome é Suzana Barelli. Escrevo de vinho há muito tempo. Atualmente eu sou colunista do Estadão, do Caderno Paladar do Estadão. E também colaboro com um site de economia que chama Neofeed. E eu conheço o Rogério, que é o nosso entrevistado, o Rogério Salume, CEO da Wine. Eu conheço ele antes da Wine, né? E eu lembro bem, né? A gente se conheceu dentro de um avião indo para o Chile, né? Na época que ainda era estação do vinho, não é isso? Isso mesmo, não vou dar gol. Olha, isso eu não lembrava. Eu só lembrava que éramos jovens, não é isso? Não é isso? Isso, a gente está falando 2016, né? Uhum. Nós vamos, vai, 14 para 15 anos atrás. E eu lembro que foi o seu primeiro voo internacional, não é isso? Muito tempo Não, passou. não foi internacional, Não, foi foi. minha primeira viagem internacional no mundo do vinho. Ah, Foi tá. minha primeira viagem do mundo do vinho. Muito bem, muito legal, né? E de lá deve ter tido muitas outras, não é isso? Algumas centenas, né, Suzana? Bom, assim, Então, é, primeiro, assim, para mim é muito bacana estar aqui. Eu queria agradecer a Provino, queria hum, agradecer a você, uma pessoa que hum, eu conheço há muitos anos e tenho, sabe, muito uhum, orgulho do trabalho que você faz em prol da democratização, da cultura do vinho, do ensino do vinho no Brasil. Eu uhum. ainda continuo falando que a gente está engateando no mundo do vinho, ainda estamos engateando. E Então, estamos você mesmo. tem uma turma toda aí da Provinho, o pessoal do mundo do vinho, os importadores. Eu vejo que cada hora está entrando aqui muita Uhum, gente envolvida nesse universo e eu só tenho uhum, que, acho que junto com vocês, agradecer, eu acho que um ao outro, por a gente se uhum, envolver nesse universo tão bacana e propiciar às pessoas cada vez mais informação, uhum, conteúdo, produtos, né? Ferramentas uhum, de ter acesso a esse mercado que é incrível. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com você. De novo, você explicou aí, uhum. mas você, junto com o Ricardo, querido Ricardo Bom Gonçalves, que eu tenho saudade Ele é de um. encontrar o Ricardo, ele é um amor de pessoa. A gente Uhum, se conheceu num voo da Gol, indo para o Chile para visitar lá a Vilmané, para visitar a Leida. Foi uma viagem uhum, incrível, a gente conversou bastante. E foi quando eu estava começando nesse universo, assim, no e-commerce, né? Era a Estação do Vinho, era uhum, 2006, mas eu já uhum. trabalhava com vinho antes, que a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite e vamos Que conversar legal. sobre o mercado, sobre o Então, e-commerce. vamos. Vamos. Então, começa assim. A estação do vinho, ela é. Quando eu lembro, assim,
que eu falava, a estação vai vender vinho pela internet, ainda era uma coisa meio Louca. louca. Só um cara careca de Vitória podia achar que era um bom negócio. E hoje a gente vê que é o que mais cresce, né, atualmente esses meses todos, né, está crescendo em volume, em faturamento, volume de garrafa e tudo. Por que você apostou no e-commerce lá atrás? E como é que você vê? Foi um trabalho de formiguinha e até chegar hoje, falando um pouco de passado, depois vamos para o futuro. Isso, foi. Assim, respondendo a sua pergunta, sim, foi um trabalho, continua sendo um trabalho de formiguinha, né? Agora, hoje, quando a gente para e olha para trás, muitas coisas parecem mais fáceis, é tranquilo para responder, mas a construção dessa avenida toda, dessa história toda, teve muitos percalços, muita dificuldade e muita crença e amor pelo negócio, né? Que eu acho que é daí que parte toda essa história. É muito amor, muita dedicação, muita paixão por fazer aquilo que eu continuo fazendo até hoje, em outra posição, mas continuo fazendo. Eu não imaginava, assim, eu tinha até na minha cabeça vontade de ter um grande negócio, tá? De liderar uma grande mudança. Quando nós começamos, praticamente ninguém acreditava que ia dar certo. Todo mundo falava, você é louco, vender vinho para a internet, as pessoas querem ir na loja, querem pegar a garrafa, querem conversar com o sommelier, como que a pessoa vai escolher um vinho com uma safra, vai sentir, né? Tinha muito aquela coisa de pegar a garrafa próximo do produto. E isso foi uma das coisas que me motivou a inovar. Porque você não precisa pegar uma garrafa para saber se o produto é bom ou ruim. Você precisa acreditar e confiar no trabalho de alguém que se dedica para isso e que está sendo transparente, verdadeiro, correto, entregando um produto bacana. Eu acho que aí começou essa história toda. Em 2004 foi quando eu lancei a Estação do Vinho. Né? E aí eu lancei a Estação do Vinho junto com o Anselmo, que foi meu sócio em toda essa jornada até 2014, durante, não foram só 10 anos, porque antes a gente tinha a Estação do Vinho antes era a distribuidora da Decanter no Espírito Santo. Ah, foi então, aí que tudo isso começou com o nosso querido Adolar, que hoje tem uma das pessoas mais um dos maiores conhecedores do mercado de vinho assim do Brasil em termos de negócio, que se chama Rafael Caldas, que está lá com o Adolar, que está na Wine, está lá com ele na Decanter. E assim, foi o Adolar, na realidade, uma das pessoas que me deu a oportunidade. Foram duas pessoas. Foi o Adolar e o Paulo Saturnino, que é o produtor do Tejo, que até hoje está com a gente, que acreditaram na história do Careca, como você falou. Pô, vamos dar aqui para esse cara distribuir. Então, eu começava a vender, representar antes de 2004. Aí, em 2004, surgiu a ideia do site. Da estação. E aí nasceu a Estação do Vinho, o primeiro e-commerce de vinhos do Brasil. Ninguém fazia isso. O que existia na época, Suzana, eram sites institucionais das importadoras, muito focado na linha de produto deles, mas não faziam transações que a gente chama de B2C. Não era um canal de venda, era um canal de informação para o mercado. Sim, de contar, falar, minha vinícola elabora esse vinho, exatamente. Não era venda. Aí a Wine nasceu. Então, o Adolar e o Paulo foram os caras que falam assim, vai lá, menino, vê se você dá para fazer isso. Nossa, que legal. Eu não sabia que o Adolar tinha essa importância. Ele é um querido e é uma importadora que sabe escolher bem os rótulos, porque tem rótulos Não, isso aí ninguém pode falar. É incrível o portfólio dele. Até hoje o cara é fora da curva. Né? Então, aí você criou a Estação do Vinho e depois isso virou a Wine. Né? A Wine já nasceu mais moderna do que a Estação do Vinho, um nome mais moderno, uma proposta mais... Porque a Estação do Vinho não tinha clube, agora a Wine passou a ter. Como é que foi essa migração? Então, aí a gente começou... Então, nasceu a Estação do Vinho, fazendo uma história rapidinha. Nasceu a Estação do Vinho. De novo, 2004, a gente pode lembrar que a internet era discada. A gente usava fax. Usava fax naquela época, né? Então, a tecnologia de ponta que a gente tinha era o que tinha. Então, a gente foi quebrando muitas barreiras. Eu tive muito problema no sentido de tentar ser aceito nesse mercado. Essa é uma verdade, porque os importadores, a galera, todo mundo ficava, não, poxa, vai vender direto para a internet, vai concorrer. Eu falei, mas o mundo está mudando.
E eu quero navegar nesse oceano azul, que Oceano. naquela época estava azul, hoje não está tão mais azul. Então, Então, a gente começou, eu e Anselmo decidimos uhum. democratizar o consumo do vinho. Esse sempre foi o nosso lema, Uhum. Que a democratizar o gente, consumo do vinho, que a que é gente o fala quê? bastante. Uhum. Quando a gente estudava e quando a gente estava ainda representando, a gente via que era Uhum. muito, Suzana, tinha muita frescura no mundo do vinho. E a Uhum. frescura no sentido, tem que estudar a história para poder falar isso. O Uhum. vinho, quando ele entrou no Brasil, ele entrou através das guias de importação, poucos grupos e Sim, tal. Não era liberado até 1992. sim, Aí sim. veio o Collor, liberou tudo para todo mundo. E Uhum. aí começaram a aparecer todos os vinhos reservados, os santas de todas as religiões do mundo, os Tudo, Lipromite, tudo. aí veio para aparecer tudo. Uhum. Ainda as pessoas tinham muita distância do universo do vinho, né? Por quê? Porque o que fazia o negócio do vinho ser reconhecido eram os Barolos, os Brunelos, os grandes vinhos da França, os Chateaus. E Uhum. esse era a história do vinho no Brasil. E Então, que era e era bem elitista, né? Caro, muito elitista. elitista, e olha só, e muito bem feita. E muito Sim, bem feita sim. pelos atores da época, que Uhum. eu sou um produto dessa galera. Do Uhum. Piva, do Péricles, do pessoal, sabe, dessas outras importadoras todas que aí. Não sei nem se você chegou a conhecer, tem o Amaury de Faria também, não sei se é Pois da é, sua mas eu lembro época. o nome dele. Então teve essa Uhum. turma toda que foram Uhum. os caras que abriram. E eu devo a esses caras, eles abriram o Uhum. mercado. Só que Uhum. naquela época era muito assim, ó. Não, se você não tiver uma taça de cristal, se você não sentir os aromas específicos que exalam desse vinho maravilhoso, se você não souber falar direito Gewürztraminer, sabe? Aí você não faz parte, vai tomar cerveja ou cachaça. Então, existia Uhum. isso, era fato. Uhum. E a gente estava incomodado e falou, cara, olha só, a gente estudou muito a história do vinho, a gente Uhum. estudou muito o mercado do vinho no mundo. Não precisa, as pessoas costumam pegar a garrafa, botar embaixo do braço, abrir e tomar. No mundo, né? Onde Uhum. você já tem um Sim, consumo já que mais tem, e que tem a cultura, né? tem a Que o cultura. vinho até às vezes é conhecido como alimento e taxado como alimento, né? Exatamente. O que a gente Uhum. poderia aqui ter isso também. Aí a gente falou, bom, vamos democratizar o consumo do vinho. Vamos Uhum. quebrar um pouco essas paredes de que só pode tomar um vinho tinto com uma carne nobre, só pode tomar um vinho branco com peixe especial. Porque até, Uhum. até as harmonizações eram assim, vinho tinto com carré de cordeiro. É, Cara, tem que ser vinho tinto com patinho. exatamente, com carne moída, e vamos lá. Aí a gente começou por essa ideia, esse Uhum. conceito da democratização e começamos a falar, a ter uma Uhum. comunicação com o mercado diferente. Eu acredito que esse foi um dos fatores que fez a Estação do Vinho de 2004 a Uhum. 2008 crescer muito e ser reconhecida, né? Crescer o número Uhum. de clientes, atrair muitos olhares, produtores, Uhum. porque essa comunicação estava muito mais alinhada com o Brasil. A gente, naquela época, Uhum. decidiu competir com a cerveja. A gente decidiu não, você falou, a gente não vai competir com vinho, vamos competir com a Converti com a cerveja. cerveja. E aí tem a linguagem, tem o despojamento, tem Isso. tudo. E aí tem a pirâmide do consumo do vinho, Uhum. e a Uhum. gente queria atuar ajudando o mercado a aumentar a base de consumo. Porque não adianta a gente brigar lá no piquinho da pirâmide, que é muito pequeno. A gente Uhum. queria aumentar a base de consumo, Uhum. porque todo mundo que entra no mercado do vinho, assim como entra em qualquer tipo de mercado de consumo, vai ganhando paladar, vai ganhando Sim. conhecimento e vai subindo a escada. Mas a Uhum. base era muito pequena, então a gente se dedicou muito à base na estação do vinho. Durante 4 anos, Uhum. a gente saiu do zero a 12 milhões de reais de faturamento, ainda era uma empresa só no Brasil. Uhum. Outras começaram Tá, a querer entrar querer nesse surgir. mercado, Uhum. até que a gente tinha um projeto na cabeça muito grande, que era o Wine, o desenho da Wine, era o Uhum. projeto. E a gente tinha sócios, anjos, investidores na companhia. E Uhum. em 2007, Suzana, as Uhum. nossas expectativas de velocidade de crescimento, elas Uhum. se distanciaram entre eu e Anselmo E e os os seus investidores. anjos. Uhum. Porque os anjos eram todos muito bem de vida e tal, e achavam que poderia ir no ritmo mais lento. Imagine você me conheceu, e você me conhece, Você conhece? como assim? A janela está aberta, a gente está aí, o mercado está aí, vamos, vamos. E aí, nesse momento, ocorreu uma decisão da gente sair. Na realidade, a gente tentou comprar, vender, e no final das contas, a gente saiu da Estação do Vinho, uma empresa que a gente Uhum. comprou, e aí
em 2008, nasceu a Wine. Como você bem disse, a gente buscou aí ter um nome mais moderno, uma plataforma mais moderna. Por quê? Porque já era o projeto da Estação do Vinho fazer essa migração toda. Se não tivesse tido esse desalinhamento de velocidade... Talvez você continuaria... Mas a Estação do Vinho seria a Wine hoje. Mas e o nome Wine hoje é um nome que tem muito mais exatamente, a ver também. Exatamente. Aí, obviamente, a gente teve a sorte de conseguir ter esse nome, teve essa necessidade de mudar de sócios, buscar sócios com uma mentalidade mais de longo prazo, que entendesse que a velocidade para você ganhar mercado era interessante. E aí, em 2008, a coisa aconteceu, a Wine nasceu. No primeiro ano da Wine, que foi completo, foi 2009, a gente já faturou mais do que o último ano da Estação do Vinho, porque na nossa cabeça, na minha, do Anselmo e de todos que estão ali embarcados naquele projeto, eu queria abrir um parêntese aqui, a gente não fez nada sozinho. Todo esse sucesso, toda essa história é resultado do trabalho de muita gente bacana, de muitos wineanos dedicados, dos investidores, dos parceiros que sempre acreditaram no projeto. Então, ninguém faz nada sozinho. E aí a gente conseguiu, começou, e em 2010 nasceu o clube. E as pessoas confundem que a Wine nasceu com o clube. Não é. Não, ela é a loja e o clube nasceu em 2010. E aí vem a história até agora. Tá. E já que a gente acabou falando de história, entrou, só para terminar, tem o quê? Uns 2, 3 anos, a Península comprou uma participação da Wine. Né? Só para terminar, então, assim, você falou de sócios, entraram outros sócios e a Wine ficou o quê? Mais capitalizada, mais... O tema sócio é um tema que eu até falo assim, um dia eu ainda vou escrever um livro sobre isso. Porque se tem uma pessoa que aprendeu alguma coisa de relacionamento, eu tive 27 sócios na minha vida, no mundo do vinho. Que né? Sim, faz isso aí, a Estação do Vinho no começo, teve no final, na nossa Estação do Vinho, a Wine no começo, eu tinha um grupo de 13 sócios. E aí depois desses 13 sócios, a gente trocou por um sócio só. Que era a RBS, que era um deles. Não. Um deles, do Rio de Janeiro, que foi o cara que organizou esses... a empresa, não foi nem ele, a empresa que organizou, e depois acabou ficando só ele. Depois, no final de 2012, entrou a eBricks, que é a atual EB Capital, que é a empresa do grupo de investimento. Lá era a empresa do grupo de investimento da RBS, da família Piroski, lá do Rio Grande do Sul, e que hoje se chama EB. E em 2016, a gente fez a nossa terceira rodada, foi quando entrou a Península, que é a empresa de investimentos do grupo da família do Abílio Diniz. Foi em 2016. Em todas essas rodadas, e aí eu tenho muita tranquilidade e muito orgulho de ter participado, porque eu como CEO da empresa, estava à frente dessas negociações. Eu sou muito feliz com os sócios que eu tenho. Todos agregaram muito. A gente nunca escolheu o cheque somente. A gente sempre escolheu o cheque, mas o que chama de smart money, né? Que é o que vem a agregar as pessoas que estão naquele fundo ao nosso negócio, uma vez que a gente tem deficiências. Até hoje tem. Isso é claro. Então, a gente aprendeu muito sobre finanças, sobre governança corporativa, sobre estruturação de negócio. Então, cada investidor que foi entrando foi dando para a gente, além da capacidade financeira de continuar crescendo no nosso projeto, aprender coisas que a gente teria que pagar para uma consultoria ou para fazer um curso, e aí foi agregando. Então, essa foi a história de investimento. Hoje nós temos, então, esses investidores na empresa. E nessa história toda, todos os sócios que entraram, eles acreditavam no e-commerce, que é um negócio que ia crescer, que sempre foi... Todos eles acreditavam. Obviamente, o primeiro investidor, ele nunca acreditou muito, ele nunca se agarrou muito na proposta de valor nossa, que era ser uma empresa digital, e-commerce, ele teve pela internet e tal. Ele vem de um outro mercado, e aí até que um dia, isso está gravado, e quem for no YouTube pode procurar lá essa conversa, que tem ele falando, que eu falei com ele o seguinte: olha só, Fernando, a Wine vai ser maior do que a sua empresa. Ele tinha uma corretora de valores, grande no Brasil. A gente vai valer mais que a sua corretora. Aí pronto, o normal. Ele riu. Não, vai lá, menino, vai lá, seu doido.
Então, por 3 anos, a empresa já era muito maior do que a corretora. Que a corretora dele. Então, assim, aí foi quando ele falou, opa, peraí. Aí que veio a RBR Briggs, já com um conceito, com uma visão já do que estava acontecendo no mundo, com executivos que estavam muito mais alinhados com a nossa proposta de valor. E aí, pronto. Aí a coisa aconteceu. Que aí, depois, quando a Península entrou também, eles já acreditaram, vamos dizer assim, na nossa tese de negócio. Tanto a iBricks quanto a Península entraram baseado na tese de negócio, que é uma empresa digital e focada no e-commerce, que estava caminhando, e a gente já falava isso lá atrás, por um conceito mais omnichannel, que poderia ter loja, que hoje a gente tem. E sim, que já... Vamos a desenhar isso aí. Tá. Mas o foco, o vender no digital sempre foi uma premissa do negócio, sempre. Esse é o nosso negócio. Esse é o nosso... E vocês, quando começaram as notícias de vai ter quarentena, você via a Europa fechando, né? O mundo veio fechando, China, Europa. Vocês achavam que ia ser esse boom de internet, que as pessoas iam para o vinho na internet mesmo? Não. Ninguém que falar que achava que estava preparado para isso, com todo respeito a todas as pessoas, eu acho que vai estar querendo, né, crescer um pouquinho. Não, a gente achava que, olha só, o que é que tá, não achava nada. Primeiro, o que é que está acontecendo, o que é que vai acontecer, pelo amor de Deus. A Wine, se tem uma coisa que a gente sempre se preocupou, a gente tem um comitê de risco na companhia já há alguns anos. E quando começou essa história, a gente já startou o comitê de risco para poder, exatamente, paralelo ao dia a dia da companhia, paralelo à operação, essas pessoas começarem a verificar o que está acontecendo, o que é que o mercado, em geral, de e-commerce e não, como está fazendo lá fora. Os países, quando começaram a ser impactados, o que é que estava acontecendo. Começamos a ter reunião de conselho quinzenais, reunião de comitês semanais, para poder estar todo mundo se alinhando. Quando a coisa realmente estourou, Suzana, a gente já tinha um plano. Né? A gente já tinha um plano de home office. Por quê? Não porque a gente sabia que ia acontecer, mas porque a gente por causa dos eventos lá fora estava acontecendo. Foi assim. A gente já tinha um plano de home office, a gente já tinha um plano de contenção, a gente já tinha comunicado com os nossos parceiros, a gente já tinha o plano, por exemplo, de passar a nossa logística, que a gente usa muito modal aéreo, passar para o modal terrestre, porque o aéreo estava parando lá fora. Então, se acontecesse mesmo aqui tempo, o que a gente ia fazer? A gente já tinha um plano B, C, D e E. Sofremos. Tivemos atrasos? Claro, tivemos atrasos. Algumas coisas saíram fora do planejado? Sim, algumas coisas saíram fora do planejado. Mas a gente olhou muito para a saúde e segurança dos usuários, saúde e segurança dos clientes e manter a operação ativa, rodando e a transparência na comunicação para todos os stakeholders, parceiros, investidores, mercado, sempre rápida. E aí a gente conseguiu passar por isso aí. Agora, por exemplo, você falou, mudou avião para carro, para caminhão. Hoje, assim, a entrega demora um pouco mais, o cliente entende isso? Não, o nosso primeiro, sempre que acontece alguma mudança de tempo de entrega, na primeira semana, nas primeiras 2 semanas, existe um ruído. Né? Porque um dos pilares da Wine é a nossa logística. Eu até já conversei isso muito com você. E essa é a parte que eu adoro estar envolvido. Para mim, quanto mais rápido, melhor. Quanto mais eficiente, produtivo, melhor. Para mim, dá para entregar sempre mais rápido. Dá para fazer diferente. Então, a nossa operação logística, os nossos centros de distribuições trabalham com essa mentalidade. E aí o nosso cliente está acostumado, porque não só a gente trabalha com isso há muitos anos, com eficiência, com velocidade, como eu sempre divulgo isso. Como eu estou fazendo aqui. E aí acaba que a gente é cobrado. Mas tudo bem. Aí a gente é cobrado, a gente teve que, sim, aumentar o prazo em 4, 5, 6 dias, porque uma coisa é eu pegar aqui 3, 4, 5 mil Winebox que saem do aeroporto de Vitória, conseguir distribuir de avião para as capitais e aí fazer a última milha só de carro, você vai demorar 2 dias, 1 dia, 3 dias no máximo. Só quando você sai com uma carreta daqui, que tem que ir para Brasília, ou que tem que ir para São Paulo, que tem que ir para Porto Alegre, não tem jeito. É quilômetro rodado. Mas
as pessoas entenderam, Uhum. né? Foram acostumando. Hoje está super claro para todo mundo, mas eu já não vejo a hora da gente poder voltar a ter essa velocidade Verdade para poder que o caminhão manter o não nosso... permite, né? Que o caminhão e as estradas brasileiras também não permitem. Sem falar nisso, sem falar que a nossa infraestrutura no Brasil não é das melhores, né? Ela está mais para das piores do que para as melhores. Isso aí afeta não só o Wine, mas várias empresas, atrasa, caminhão quebra. Infelizmente é a realidade do nosso país. Mas a gente vai mudar. A gente está indo para mudar. Faço votos, faço votos. Agora, desde que começou a crise, você falou, então assim, nem vocês estavam esperando essa crise. Mas se a gente pegar, eu estou com os dados da Ideal de abril, a Ideal Consultoria. Por ela, o e-commerce em abril, os dados de importação, eles cresceu 78% em volume e cresceu 16% em valor. É um super, se você pensar em volume, em garrafas estão chegando, é um crescimento muito expressivo, né? Era aí, isso é uma meta, é um número que vai continuar. A maio a gente vai ter um número assim, junho, né? Ou é uma coisa que estabiliza, né? E depois queria saber dessa discrepância entre volume e valor. Quer dizer, também está indo para vinho muito mais barato. Vou começar pelo volume e valor, porque é muito simples de entender. Tem dois fatores, e o trabalho da Ideal é incrível, né? Essa compilação de dados. Tem dois valores, tem dois, vamos dizer assim, tem dois pontos muito importantes que deixam claro para a gente por que o volume está aumentando, mas o valor FOB das caixas estão diminuindo, que representa o quê? Representa que o vinho que está sendo exportado é de menor valor na origem, consequentemente vão ser vinhos mais baratos aqui. Consequentemente, mas não obrigatoriamente. Né? Porque tem gente que importa vinho muito barato e continua vendendo muito caro. E aí eu tenho também, eu adoro esses bate-papos, que é a hora que eu tenho para falar algumas coisas. Então vamos lá. O preço de vinho no Brasil não é tributo, é margem. Não é tributo, porque o tributo, se você quiser saber quanto paga uma importação de vinho ou de qualquer coisa, vai na internet, no Google e digita. Tá lá, tá claro. Qualquer um faz a conta. O problema é margem. Então, importar vinho mais barato e vender mais caro, eu acho que não é uma coisa legal, porque você está vendendo mais caro um produto com uma qualidade menor. Agora, o mercado está, primeiro, aumentando. E se o mercado está aumentando, a gente tem novos entrantes. A gente teve mais de 10 milhões de novos consumidores na internet no Brasil só na pandemia. Eu não sei o número exato, mas mais de 10 milhões. Então, muita gente entrando no mercado. Muita gente querendo tomar um vinho, muita gente querendo experimentar. E ninguém vai começar por tomando um Barolo, né? Um Barolo, um Mouton, um Opus One, um Almaviva. Ninguém vai começar por aí. A pessoa vai começar por um vinho que tenha que ela fala, não, vou comprar esse vinho porque ele é mais barato. Quem está me vendendo, eu confio, ou as pessoas me indicam, e ok. E daí eu subo a escada normal do vinho. Então, uma coisa é essa, a base está aumentando. E se a base enquanto a base estiver aumentando, uma vez que ela é maior, o número de importação vai sempre aumentar versus o valor FOB, que vai sempre estar diminuindo. Vai aumentar. Essa é uma coisa. Tá, porque a gente está indo vinho de entrada de gama para um consumidor que antes tomava cerveja e sei lá o que. Eu acho, Suzana, eu acho isso maravilhoso. Sim, é tudo que a gente quer. 4, 5 anos crescendo em volume, mas crescendo mesmo em volume, com o FOB ali, não diminuindo, mas estando onde está hoje, a gente está com o farol indicado por um crescimento de consumo de vinhos médios primos à frente. É simples assim, porque as pessoas não estão experimentando. Então, uma coisa é essa. Uma outra coisa é, a gente tem uma relação dólar, euro, real, que é matadora. Não tem jeito. Aí sim, se você gasta $1 lá fora, é R$ 5 aqui. E o imposto, para você nacionalizar, é em cima do produto versus real. É o dólar versus real. Então, assim, a matemática ela cresce muito. E aí não tem jeito. O bolso das pessoas continua o mesmo, o salário continua o mesmo, muitas pessoas ainda diminuindo, perdendo seus empregos e tendo que ir. Então, se eu falar, se o salário continuar o mesmo, tá bom. Pois é, mas não tá, né? Porque a capacidade que a gente chama do bolso das pessoas, ela não está acompanhando o câmbio, ela não está acompanhando os outros, vamos dizer, fatores econômicos. Ele só está estacionado ou diminuindo. Então, as pessoas preferem, ok, deixa eu diminuir o ticket
que eu estou comprando, mas eu quero manter tomando 2 garrafas por mês. Quando voltar, eu levanto um pouco o nível do vinho. Ok, não tem nada de ruim nisso, mas eu acho que esses 2 fatores são muito importantes. Um é o aumento de consumo e novos entrantes, e isso representa produtos mais baratos, o que é legal, e o outro é que a gente tem hoje uma relação de câmbio muito desfavorável, muito desfavorável. E aí os preços dos vinhos vão subindo muito, não tem jeito. Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta do Didu, que assim, você sabe dizer quantas pessoas hoje no Brasil compram em clubes de vinho? E esse número está crescendo? Ou pelo menos na Wine? Então, Didu, tudo bem, querido? Sou teu fã. Olha só, eu posso falar pela Wine, Suzana, e eu sei que a Wine deve ser 80% a 85% do que diz respeito a clube de vinhos no Brasil. Tá? Vocês são líderes em clube de vinho? Não, hoje a gente tem 150 mil sócios no clube da Wine, que são, na realidade, 7 clubes, né? A gente tem 4 clubes de vinho tinto, a gente tem um clube de vinho branco rosé, a gente tem um de espumante, a gente tem uma wine box do seu jeito, que você faz um quiz sobre o seu estilo e a gente manda uma wine box com 4 vinhos todo mês para você, e a gente tem o premium, que você tem todos os benefícios, mas não recebe os vinhos em casa, só tem os benefícios na loja. Então, a Wine é líder em clube de vinhos, não é no Brasil, é no mundo. A gente é o líder no mundo em clube de vinhos. E eu acho que se legal. Todos os clubes no Brasil, eu acredito que não chegue a 30 mil, 35 mil sócios, os outros clubes. Mas todo mundo está crescendo, todo mundo está aí trabalhando para poder fidelizar os seus clientes. E a gente continua crescendo. Nos últimos 4 meses, a gente vem crescendo aí na nossa base, valores assim, quantidade de novos sócios bem interessantes. É um trabalho muito bacana. Tá. Você falou de clube, vocês lançaram esse Wine Box do seu jeito, do seu gosto, que é R$100, 4 garrafas, quer dizer, já indica uma proposta para um vinho mais simples, né? E é pensando nesse público que vai chegar, que está chegando agora, é isso? O nosso clube de entrada, que seria o Clube Essenciais, né? O primeiro clube da Wine, é um clube que você recebe 2 garrafas de vinho, né, tinto por mês, e é uma coisa entre 37 e 40 reais, tá? De preço da garrafa. Tá. Então, esse seria o preço, e sempre o preço do clube, ele tá, se você fosse comprar esse vinho numa loja, no mercado e tal, ele estaria entre 20% a 25% mais caro do que o clube. Esse é um benefício do clube. Então, a gente está falando aí de um vinho de 45 a 48 reais na ponta. Tá? E que você consegue isso pelo volume de compra que você tem. Tá. Pelo volume muito grande que a gente faz todo mês. Então, a gente consegue fazer isso aí. E aí, a gente percebeu que exatamente no tema que a gente estava falando antes, que era o aumento de volume e a queda de FOB internacional, o aumento da base de consumidor e a proposta nossa de democratizar o consumo de vinho, de fazer mais pessoas terem acesso ao negócio do vinho. E aí, o Brasil, como país, ainda está engateando no consumo de vinho. A gente tem aí 2 e alguma coisinha de consumo de vinho. Tem que chegar a 10, a 9. Tá? Então, tem muita coisa para fazer. Temos que focar no crescimento da base. A gente tem que continuar focando no crescimento da base. Se a Wine, como companhia, quiser perpetuar o seu modelo de negócio para 50 anos, 100 anos, a Wine hoje, como está, tem que se preocupar, como está, na formação da base de consumo. Porque eu vi uma vez você na base, a gente consome vinho há quantos anos? Minha avó consome vinho, meu avô consome vinho. Então, a gente acompanha o cliente pela vida toda. Quanto mais gente estiver bebendo vinho, mais gente pela vida toda vai ter a probabilidade de se relacionar com a Wine ou com qualquer outra empresa que está aí disponível para vender. Então, a gente continua mantendo isso. E aí fizemos a pergunta, será que o nosso clube de entrada, com esse valor de 37 a 40, está chegando no consumidor que está saindo da cerveja? E a gente fez uma pesquisa, a gente fez vários estudos e viu que não está. Então, foi aí que nasceu a proposta de ter um clube com vinho de R$25,
Uhum. uma qualidade muito grande, e aí passou a ser um investimento da Wine na construção de novos clientes, Uhum. né? E aí a gente montou um sistema, a pessoa entra lá no nosso aplicativo, que é o aplicativo da Wine Vinhos, e aí Uhum. você vai lá e fala, pá, eu gosto mais de vinho encorpado, eu gosto de tomar um vinho mais com Uhum. carne, com peixe, com isso, né? Eu Uhum. gosto de vinho mais com aromas mais fortes, ou eu gosto de ver, não ver quando eu pego o vinho assim, eu não gosto de ver o outro lado, eu gosto de ver ele bem um pouco Né? pecado, intenso. Uhum. Aí você faz um quiz, a gente analisa o seu Ah, perfil e a gente manda para você Uhum. 4 vinhos todo mês dentro do seu perfil. E aí, Uhum. esse é o começo da relação, Suzana. A Uhum. partir daí, todo o nosso sistema de inteligência artificial, todo o nosso Vai, assim. sistema de machine learning Uhum. começa a analisar o perfil da Suzana como Uhum. cliente. O que a Suzana, além de receber o vinho, está consumindo na loja? Porque uma coisa é o que ela recebe, outra coisa é que ela consome. Aí a gente Depois. começa a cruzar e começa Uhum. a entregar produtos que estão mais alinhados com o seu perfil. Viu? Até Uhum. chegar um momento, Suzana, vamos fazer um negócio aqui? A partir de hoje eu vou te mandar aqui o primeiro vinho, o clube nosso Essenciais, para você provar, para você ver o que é. E Aí a daí você pessoa já pô, está num legal, realmente, paladar, isso já aqui é um está vinho aqui. diferente, eu já subi o paladar. E aí a Uhum. gente começa a construir uma relação. Então, Interessante. é um projeto de longo prazo, é de Uhum. acompanhar a Uhum. vida do cliente, né? Sim, sim. Não é para E agora. a... tá. Você sabe, eu que sou uma jornalista fuçadora, eu fiz esse teste e meu perfil é versátil. Sei lá se isso é bom ou Não, se isso é ruim. exatamente. Eu acertei, então, graças a Deus, acertou. Agora, mas estou dizendo, a ideia desse clube, só pra você, ele é pré-quarentena, então, ele é pré-Covid. Vocês já Isso, estavam isso. percebendo que tinham que entrar nesse público que consome menos do que 30 e poucos de vinho antes da crise, tá? Esse projeto é do quarto trimestre de 2019. Tá, é, Tá? porque para ter saído do Isso. forno no começo da pandemia. Agora, diz uma coisa: quando a gente está falando de vinhos atualmente, no cenário pandemia, cresce supermercado e cresce e-commerce. Como que é a concorrência entre vocês dois, entre dois players? Como. Direta Uhum, e muito objetiva. É uhum, concorrente, supermercado é concorrente, loja é concorrente, iFood é uhum, concorrente, restaurante é concorrente, todo mundo é concorrente, né? Na uhum, realidade, hoje em dia, está todo mundo vendendo, está todo mundo querendo entregar, está todo mundo tentando estar neste oceano, que, como a gente uhum. falou, era um oceano azul e que hoje está mais rosa. Daqui a pouco É. está vermelho. Mas o supermercado, especificamente, respondendo a sua pergunta, é um Uhum, concorrente direto. A gente é parceiro de muitos supermercados, porque a Wine tem um segmento de B2B, onde a uhum, gente importa muitas marcas e distribui para os mercados. Então, assim, uhum. é até uma coisa Uma meio louca. A contradição. gente é muito parceiro, tá? Porque Uhum. a gente importa, distribui, tem relação, faz muito trabalho em conjunto. E tem a parte da concorrência, porque, assim, Suzana, tem muita gente que fica bolada, não posso falar isso, não posso falar aquilo. No final do Uhum. dia, eu quero que a pessoa compre vinho comigo. Claro. O concorrente quer que compre vinho com ele. Sim. Então, não é concorrente? Claro que é concorrente. Só que a gente pode ser Uhum. concorrente amigo. Pode ser concorrente trabalhando para o mercado como um todo crescer. Crescer. Pode ser Uhum. concorrente numa relação ganha-ganha. Uhum. Né? Mas é concorrente. No final do dia, se ele puder comprar comigo e não comprar com outro, tá ok, tá tudo certo. Uhum. Ou, Tá. se ele comprar com os mercados, mas comprar o nosso vinho, melhor ainda. Não, aí É eu não óbvio, sei nada. é óbvio. Então, mas porque o que a gente vê, assim, o supermercado, assim, além de estar crescendo em vinho, eles estão focando muito no online, né? Eles estão quase um e-commerce de vinho, né? E era um Então, player que antes jogava corria em outra pista, vamos dizer, agora está entrando na pista do digital. pois é, mas então, olha aí. Uhum, Rogério, você fica preocupado? Poxa, claro. uhum. Ainda mais a gente sendo ter sido a empresa que abriu esse mercado. Óbvio que a gente. Uhum, Qual era o meu desejo? Meu desejo era estar navegando sozinho ainda nesse mercado. Mas uhum, isso é uma utopia. E a uhum, concorrência ela é bacana porque ela faz com que a gente até melhore e continue crescendo. uhum, Agora, que bom que os supermercados estão entrando, uhum, porque, para mim, é, 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 eu não sei se uma vez eu falei isso numa palestra que você estava também, que era o uhum, seguinte:
Se a gente fizer um acordo, todos os importadores, produtores brasileiros que estão fazendo vinhos incríveis, todo mundo do mercado do vinho, se a gente fizesse um acordo de durante 5 anos, trabalhar em conjunto para aumentar a base de consumo e fortalecer o vinho no país, e combinasse que depois de 5 anos a gente ia para vamos dizer assim, para o ambiente da guerra comercial, cada um... Ok, estamos juntos, a gente tem que fazer o mercado crescer. Porque se a gente ficar brigando de rouba a monte, eu roubo de você, você rouba de mim, eu roubo do cliente, pô, o mercado é muito pequeno, não justifica. A gente tem que unir forças, todos unir forças, para poder o mercado crescer. Aí a gente ia brigar por um consumo per capita de 4 litros, de 5 litros. Imagine, a gente não tem no Brasil hoje estrutura, estoque e empresa para atender 4 litros de consumo per capita por habitante. Não tem. Não tem. Então, olha que loucura, que legal. A gente ia criar um mercado gigantesco para novos entrantes, para os supermercados online, para as empresas online, para as lojas, para todo mundo. Muita gente empregada, muita gente tendo renda. Minha cabeça está assim. Então, eu me preocupo com a concorrência? Sim. O mercado e as lojas são concorrentes? Sim. Mas hoje eu estou muito mais preocupado em trabalhar junto com todo mundo para aumentar a base de consumo. Essa é um pouco a ideia do Provinho também, é unir forças para aumentar o consumo. Eu sempre falo que você falou, são meus concorrentes. Eu sempre falo, o meu concorrente, para mim, é a Coca-Cola, é o uísque, porque a pessoa vai beber uma bebida, né? Então, que seja o vinho, acho eu, né? Mas que é um pouco isso. E eu espero, assim, que isso de unir forças e realmente... Porque esse aumenta o consumo, aumenta para todo mundo, né? E essa coisa de novos que você está colocando, novos entrantes, é por aí que as pessoas, né? Não é um tirando o consumidor do outro que a venda vai aumentar. Né? Que é o que está acontecendo hoje, não especificamente nesse momento de pandemia, né? Porque a gente teve essa entrada massiva de novos consumidores para todo mundo. Mas a gente, como estratégia de indústria, e aí a Provinho pode liderar, porque a gente também tem uma outra coisa, Suzana, se você me permite falar, claro. Que é política, que é o seguinte: todo mundo quer liderar alguma coisa, todo mundo quer, não, eu estou fazendo. Cara, olha só, vamos entregar esse dever para a Provinho, para elas poderem fazer isso, e liderar esse movimento, juntar todo mundo. Acabou, a gente só vai apoiar. Porque fica todo mundo querendo, não, eu faço, não foi eu que fiz. Cara, eu quero saber o seguinte: eu quero mais 30 milhões de brasileiros consumindo vinho. E eu estou nesse mercado. Eu e mais todo mundo. Pronto. Sim, vai. Perfeito. Agora diz uma coisa: por que e-commerce foca mais em vinho europeu do que as importadoras tradicionais? Quando a gente pega. Olha só, a Wine, se a gente fizer uma análise no portfólio da Wine, do que a gente traz, a gente tem que tirar todo mês o que é clube do que é loja. Porque o clube, a gente está falando aí de quase 400 mil garrafas, sabe? 500 mil garrafas por mês. Ano passado a Wine vendeu e entregou 11 milhões e meio de garrafas. Não, e aquela coisa, o clube tem uma boa coisa porque é um cliente garantido, né? Você pode comprar que ele vai... Então, quando você fala, se a gente faz, e aí o pessoal da Ideal tá aí, quando a gente faz um clube, isso é interessante, se a gente faz um clube dos Estados Unidos, da Califórnia, os Estados Unidos, no mês seguinte, passa para 3º lugar em importação no Brasil. Pelo volume. Pela pontualidade. Mas, assim, no geral, a Wine trabalha com uma gama de produtos do mundo todo. A gente está crescendo muito com vinhos americanos, muito. Essa nossa parceria com a Galo é incrível. A gente, obviamente, aqui, a América do Sul é muito forte. E os vinhos europeus, porque, de verdade, você tem uma gama de países produtores de vinhos incríveis e que tem preços maravilhosos que dá para trazer como experiência para todo mundo. Portugal, Espanha, Itália, França. E por isso que vai... Pois é. Então, eu acho que é pela quantidade de regiões e países diferentes que estão ali na Europa que tem a gente tem essa sensação de que trabalhamos mais com vinho europeu. Mas, na realidade,
A gente é bem equilibrado com relação a isso. A gente trabalha muito forte com o Chile e muito, muito forte com os Estados Unidos. Muito Tá. forte mesmo com os Estados Unidos. Uhum. Então, é uma percepção, mas É, ela fica flutuando e você tem que fazer uma análise sem os clubes para a gente ter para saber. um número mais correto. Tá. Eu ia falar, vocês, a Wine, uma outra coisa que vocês fizeram na história que foi legal, assim, o Toro Louco goste ou não do vinho, ele é uma marca, foi uma construção de marca muito sagaz. Tem até uma pessoa, o Carlos Casari, está perguntando aqui. Toro Louco foi o maior acerto da Wine. Eu queria saber assim, como é construir marca no e-commerce? Porque o e-commerce você não está lá no ponto de venda, prova aqui, né? O tipo de ação é diferente. Como é que é construir marca e por que o sucesso do Toro Louco? Construir marca no e-commerce é como construir marca qualquer coisa, né? Não é, não é fácil, requer muito investimento e requer muita curadoria, ou seja, informação com relação àquilo. A gente teve a oportunidade, tá, de ter grandes marcas como parceiras nossas que nos deram e ainda continuam nos dando as credenciais de uma empresa que seleciona muito bem, que tem bom relacionamento e que tem produtos mundialmente conhecidos. E aí a gente pode falar de várias marcas que estão no portfólio da Wine, que são marcas mundiais, são marcas líderes, são marcas muito boas. Essas marcas, por si só, já nos dão uma credencial de qualidade, porque as marcas, por si só, já têm os seus investimentos. No caso do Toro Louco, ele foi muito emblemático para a gente. Foi realmente, se a gente teve 4 ou 5 grandes, porque assim, o Toro Louco foi um grande negócio da Wine, mas o clube foi um grande negócio da Wine. Sim. O nosso app, hoje, que está rodando, é um grande negócio da Wine. A nossa logística é um grande negócio da Wine. A gente tem várias coisas, quando conectadas, transformam a Wine. O Toro Louco foi um produto que os Wine Hunters, e aí é o Manu e o Vicente, que você conhece. Conheço bem. Agora na França, aqui, fazem um trabalho incrível de seleção, de relacionamento. E eles estiveram numa feira na Europa, e que não foi dessas grandes feiras que a gente vai em Düsseldorf, ou na França, ou em Bordeaux, e eles conheceram o Toro Louco, né? O Benoît Calvé, que é o produtor, e aí a gente estava procurando um vinho com bom custo-benefício da Espanha e um tempranilho. Porque quando a gente seleciona o vinho, a gente busca na garrafa as características da região. Sim. Se ele está barato, se ele está caro, mas o importante primeiro... Começa a primeira tipicidade. Ele fala aquela região, porque tem gente fazendo vinho, você sabe, por exemplo, tem gente fazendo vinho num país copiando o outro. Sim, muito. Quantas vezes a gente toma um vinho? Esse vinho é do Chile. O cara, não, esse vinho é de Portugal. Peraí, cara, tem nada a ver. A tipicidade. Então a gente busca isso. E aí eles conseguiram detectar a tipicidade de um puro tempranilho num Toro Louco, que foi o vinho de entrada que a gente trouxe nessa parceria com o Benoît. E aí, beleza. E realmente o vinho estava incrível. O vinho estava assim, muito típico. E a gente importou um container. Só que aí a gente é muito rápido com essa relação ao marketing, a preparar toda a estrutura para vender o vinho. O vinho estava no navio, ele estava navegando, a gente já tinha toda uma campanha. Os nossos Wine Hunters acharam um tempo bacana e tal, mas a campanha estava pronta para ser lançada quando o vinho estivesse dentro do nosso centro de distribuição. No meio do caminho, o Toro Louco ganhou uma medalha lá na Europa, como o melhor vinho do mundo lá na faixa que ele estava, eu não me lembro, mas na faixa que ele estava competindo. E aí, cara, o vinho chegou já premiado. Aí o mano falou assim, olha só o que aconteceu. Acertamos aqui, achamos um vinho, que bacana. Mas quando ele mandou assim, olha só que bacana que aconteceu, poxa, esse vinho que a gente selecionou, tipo assim, pô, acertamos. Só que quando bateu aqui, a cabeça já era outra, né? Rapaz, que maravilha, pô, parabéns, vamos vender esse vinho todo no navio, porque a gente tá com um achado na mão. Pô, vinho com um prêmio desse, a gente só trouxe um container. Aí fizemos a pré-venda do Toro Louco, o vinho premiado da Europa e tal, por R$25, não me lembro até hoje. Hoje eu falo. E aí, Suzana, esse vinho em 2 dias foi vendido o container todo. Todo.
Tô antes de chegar. Pensa na situação. Um ano primário. Um ano primário. Eu sentado, olhei para a cara de Anselmo assim e falei, cara, o negócio é muito doido, né? É. E aí, vamos pedir outro container? Vamos. Porque era tudo, como Sim. é, né? Tudo muito, vamos pedir, vamos. Aí pedimos. Abrimos a venda. Antes de embarcar, estava vendido de novo. Aí a gente falou, não, peraí, aí tem uma coisa errada. Aí sentamos, fizemos uma mega campanha. Para fazer. E pronto. Aí a gente vendeu 7 containers antes de chegar o primeiro, tudo em pré-venda. O produtor devia sorrir. E aí começou a ter a vontade das pessoas degustarem, porque as pessoas, eu quero conhecer. E aí foi isso que fez a história do Louco. Quando ele chegou no Brasil, a gente criou também um projeto de distribuição, assim, bateu rapidamente para a pessoa realmente receber, e foi um grande sucesso. Até hoje, sem dúvida, é o nosso vinho mais vendido. E aí a gente, junto com o produtor, a gente começou a trabalhar em toda uma família. Tem espumante. Aqui no Brasil, por exemplo, o azeite Toro Louco, a gente lançou aqui, hoje já está vendido em mais de 25 países. Os produtos reserva, a gente lançou aqui, já está vendido em mais de 25 países. Então, foi uma parceria muito bacana e que realmente foi um case de sucesso incrível, né? Mas foi um produto justo, ele tem lá o de entrada, intermediário, o reserva, e aí vai embora. Perfeito. Quando você estava falando, você se lembra qual era a safra desse vinho? Desse primeiro Toro Louco? Eu acho que era 2012, 11 ou 12. Tá. Tiveram umas perguntas de vinho nacional. A Wine traz, vende vinho nacional? É esse tamanho? Vai crescer? É por aí? Nessa coisa de alta de dólar, vale a pena ter mais vinhos nacionais no portfólio? Como é que é isso? Suzana, olha só. Antes de falar do vinho nacional, eu queria falar para todo mundo que está ouvindo, acompanhando a gente aqui, o seguinte. Quem não foi no Vale dos Vinhedos, por favor, se você gosta de vinho e quer conhecer um lugar incrível, vá aos Vales dos Vinhedos. É a mesma coisa de você estar indo à França, de você estar indo a Portugal. Está incrível aquela região. O pessoal fez um trabalho lá turístico, receptivo, que é de se orgulhar, né? Eu tenho ido ao Vale dos Vinhedos, eu tenho assim degustado muitos vinhos. A crescente de qualidade está incrível. É verdade. A gente tem parcerias com grandes e com pequenos produtores brasileiros. A gente está crescendo em venda muito em vinhos brasileiros. E aí não é pelo fato do dólar ou do momento. É porque o vinho brasileiro está ganhando em qualidade, está ganhando produtividade e eficiência, o que traz um preço melhor. As famílias estão se profissionalizando, o que traz negociações melhores. É uma questão assim das coisas irem acontecendo. Então, a nossa relação com o vinho brasileiro sempre foi muito boa. A gente sempre já fizemos alguns clubes de vinho brasileiros. A gente vende vinhos no Brasil. Gosto de vender e acho que todo mundo tinha que ter, não nesse nível, mas vou fazer uma comparação assim como tem cota, tem que ter. A galera que trabalha com vinho tem que ter uma cota para trabalhar o vinho brasileiro. A gente precisa valorizar o nosso vinho. Tem que valorizar o nosso vinho, porque a gente está fazendo coisas incríveis. Todo mundo que eu conheço e que eu indico, sem exceção, que vai ao Vale dos Vinhedos, especificamente as outras regiões de Garibaldi e tal, por ali, volta com a mala cheia de vinho, porque fala, não acredito que tem isso. Falei, pois é, tem que acabar com esse preconceito. Tem que acabar com esse preconceito, porque a gente tem coisas incríveis acontecendo. Os nossos espumantes, pode botar na mesa com espumante do mundo todo. Sim, é verdade. Incríveis. Então, vale muito a pena e a gente, sim, respondendo a sua pergunta, a gente tem uma relação e continua a ver. E está crescendo dentro de vinhos brasileiros. Agora, quando você falou uma coisa assim, cota é forma de expressão ou você acha que efetivamente devia... Não, é uma forma de expressão que eu gostaria que as pessoas tivessem por vontade própria e por feito isso, porque eu sou contra qualquer tipo de regramento de mercado. Tá, não, por isso que eu tô... Por isso que o mercado é livre, eu sou contra qualquer tipo de imposição ou controle de mercado. E aí eu dei o exemplo de cota para a gente poder, pelo menos... tudo bem, não, era só para ficar claro. Mas se cada empresa, cada empresário falar assim, olha, eu vou começar com 1%. 1% do meu estoque de vinho nacional, você vai ter certeza que daqui a pouco você vai passar para 2, para 3, para 4. Aí alguém pode perguntar, Rogério, mas a Wine faz isso? Sim, faz.
A Wine começou com 1%, já deve estar mais ou menos em torno de 2,5%, 3% em vinho nacional, no mínimo, e crescendo. E tomara que seja 20%, 30%, 40%. Tomara. Para mim, olha só, vou estar vendendo vinho, o negócio vai estar funcionando. Né? Então, tá, deixa eu te falar, Rogério, a gente tem 4 minutos e eu peço, o Marção está assistindo a gente fala, jornalista fala. O Marção está assistindo, eu preciso chamar para a próxima live da Provinho e eu esqueci a informação dentro do meu celular. Então, Márcio, você pode só passar para mim? Eu sei que não, nem vou mexer, ele manda aqui. Eu sei que é segunda-feira, 5 da tarde, é o Márcio entrevistando alguém. Só se puder escrever o tema aqui para eu poder chamar. E eu queria te perguntar o seguinte, quando veio, como é que você vê agora, estamos abrindo, né, como é que você vê, dá para falar de futuro de e-commerce ou ainda é cedo para o vinho? Olha e, Márcio, não esquece de escrever aqui que eu preciso chamar a próxima aula. Como tem 4 minutos, eu vou te explicar. Eu, particularmente, Suzana, não gosto de falar de futuro, eu gosto de falar de hoje. Né? Então, hoje a gente está tendo uma grande oportunidade para o e-commerce. E o que é o e-commerce? O e-commerce é um canal de vendas. As pessoas confundem muito, vou fazer um e-commerce. Não, olha só, é um canal de vendas a mais para o seu negócio, que requer tecnologia, investimento, mas é um canal de vendas. Então, o que é certo e indiscutível é que quem não tiver digitalizado com um canal online, com alguma coisa que possa atender o seu cliente, onde ele estiver, através de um aplicativo, no celular, principalmente no celular, porque quase 70% das vendas e-commerce no mundo é por celular. Então, se você quer começar uma coisa, começa com o celular. Então, quem não tiver com a cabeça digitalizada, vai perder tempo. E aí o seu hoje vai se complicar. Se você quer começar a navegar nesse universo, mude a cabeça, digitalize a sua mentalidade, a sua companhia e comece a trabalhar com isso. É fundamental, é fundamental. Tá. Ó, responder aqui, foi a Solange que respondeu, para não perder o tempo aqui, é o Márcio Masson, entrevista de Gianni Tartari, que é um sommelier super legal e super didático. Né? Já fui o Wine Hunter, Ele foi o Wine Hunter com você? Tá. E eu vou... Então, a última pergunta, não apareceu ainda os 2 minutos. O que é... Como é que você tem 2 Wine Hunters e é isso? Com esse crescimento de e-commerce, precisa ter outro Wine Hunter? Está disponível? Não, eu acho que não precisa. Na realidade, são 2 oficiais e o terceiro eu me considero um Wine Hunter, porque antes de poder financeiramente contratar o Vicente, que foi o primeiro, e o Manu, o segundo, quem fazia toda essa parte de seleção, haja vista a nossa viagem para o Chile, era eu. Era você. Eu ia lá e tal, e ficava olhando assim, a Suzana gostou, nossa, a Suzana e o Ricardo gostou, vou comprar. Então, porque eu não sabia nada. E aí fui aprendendo. Então, eu comecei até 2012, eu fazia essa função. Aí depois veio o Vicente, e aí veio o Manu. Os 2 juntos são uma dupla, são os profissionais de vinho mais condecorados, eu acho que no mundo. Os caras têm condecoração de quase todas as regiões produtoras. Porque de vinho, de todos e tal, é muito tempo, é muita dedicação e muito estudo. E a função deles, eu acho que já atende ao Wine, porque a gente hoje está escolhendo, por exemplo, o clube do ano que vem. A gente já está escolhendo o clube de junho do ano que vem, 2021. Então, o trabalho do Wine Hunter é sempre com 1 ano de antecedência. Porque o mercado do vinho é assim, né, Suzana? É sempre safras, com 1 ano de antecedência para poder estar administrando. Mas os caras fazem um trabalho incrível. Eu sei. Não, eu conheço e já fazem mesmo. Bom, tem 40 segundos. Eu queria pedir desculpa pelas perguntas que eu não fiz, porque não deu para perguntar tudo, nunca dá. Queria agradecer muito o Rogério ter falado. Eu achei que você foi super sincero. Gostei bastante das suas ideias. E, assim, espero que em breve a gente tome um vinho junto, que faz muito tempo que a gente não faz. E aí, vamos chamar tem o Ricardo. 20 minutos para... Vamos, bom, claro. Você tem 20 minutos para se despedir. Obrigada. Gente, olha, obrigado, Suzana. Obrigado a Provinho. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que a gente, de novo, está começando ainda nessa indústria e que se a gente unir forças, a gente consegue construir um negócio muito grande. A gente não está na hora de competir, está na hora de unir forças. E desejo a todo mundo muita saúde, muita paz, muito equilíbrio.